E eles viviam num lugar, esse povo lindo, absolutamente maravilhoso, paradisíaco. O céu naquela terra era muito azul. As aves do céu parece que cantavam uma melodia que acalmava todo mundo diariamente. As águas eram limpas. Mas o principal não era só a beleza daquele lugar. O que eles achavam e que eles tinham com maior orgulho, e que eles achavam que era a verdadeira razão da alegria daquela comunidade, daquele povoado, era que eles viviam muito bem em harmonia. Eram vizinhos com V maiúsculo, como a gente talvez não encontre mais nos nossos dias. Se precisassem de café, a xícara era dada com muita alegria e desprendimento pelos vizinhos. E todos os dias, no final da tarde, um bolo quentinho era servido e todos ali viviam nessa encantadora festa diária. Naquele povoado, as crianças brincavam juntos. Naquele povoado, os jovens e os adultos festejavam com uma alegria e com uma inocência que parece perdida hoje nos nossos dias. E todos os dias, ao final do dia, ali na noite, todos pareciam que dormiam o sono dos justos. É claro que sempre houve esbarrões ali naquela comunidade, mas um dia parece que um esbarrão mudou a história daquele pequeno povoado. Uma coisa simples, incidente pequeno, com uma bola vermelha. Duas crianças brincavam naquele parquinho, que brincavam diariamente. E um dia, elas disputaram essa bola vermelha. E os pais chegando, vendo aquela disputa tão comum naqueles dias, daquele tempo, característica da infância, se comportaram de uma maneira um pouco diferente. E essa pequena diferença mudou a história daquela comunidade. Na hora de levar a bola para casa, eles não sabiam mais de quem era a bola. E ali ficou um impasse. Houve uma discussão pacífica, que não foi maior por causa do valor da bola. Mas o grande dano que isso causou não foi no bolso de ninguém. Afinal, era apenas uma bola e duas crianças. Mas isso gerou uma leve, duradoura e danosa indiferença e desconfiança no coração daqueles pais e no coração daquele povoado. A partir desse dia, desse pequeno incidente, a vida ali nunca mais foi a mesma. Os vizinhos se olhavam diferente. E havia um ar de desconfiança no ar, de desconfiança entre as pessoas. Será que também o que aconteceu com aquelas crianças não vai acontecer comigo? E as portas começaram a fechar mais cedo. As conversas se tornaram mais curtas. A convivência já não tinha tanta música, já não tinha tanta harmonia. E um dia, um morador antigo, o mais alegre ainda da vila, que já estava um pouco mais soturna, um resistente dos tempos antigos, foi cumprimentar o seu vizinho. E ele disse: "Bom dia." E alguma coisa aconteceu, porque ele já não lembrava mais o nome daquele seu vizinho de tantos e tantos e tantos anos. E era estranho para ele perceber isso. Ele conhecia o rosto, sabia que era seu vizinho, mas não lembrava mais o seu nome. E parece que uma amnésia seletiva e coletiva tomou conta de todo aquele pequeno povoado. Eles não sabiam mais os nomes dos seus vizinhos. Mas uma coisa eles não esqueciam: o seu próprio nome. Eles não sabiam mais se cumprimentar. Eles não sabiam mais como chamar o outro. Eles só sabiam, por causa do seu nome, chamar-se a si próprio. E um dia o prefeito, preocupado com tudo, chamou todas as pessoas, todos os habitantes daquela vila para a grande sala do povoado. A reunião foi muito confusa para eles, porque os rostos eram familiares,
mas ninguém sabia o nome de ninguém. Ordem, ele chamou. E um silêncio sepulcral tomou conta da grande sala. E o prefeito, tomado por um súbito bom senso, lembrou a história daquele povoado. Onde estava a nossa alegria? Onde está o café da nossa tarde? Onde estão as crianças que não mais se alegram nas praças? E uma ideia simples tomou conta dele. Receberam todos uma etiqueta. E nessa etiqueta, eles escreveram, cada um seu próprio nome que eles lembravam. E naquela grande sala, aqueles habitantes começaram a olhar para o lado e ligar o rosto ao nome. E as histórias foram vindo todas. Ela foi uma grande noite, nunca mais esquecida, porque a festa voltou a ocupar a vida daqueles moradores. As crianças brincavam de novo, os jovens e os adultos celebravam a vida junto, houve muita risada, muita festa e muito aprendizado. Porque o povoado lembrou da alegria que era viver juntos. E o povoado lembrou da tristeza que era viver sozinho. O que essa fábula, ou o que essa história ensina para nós? Nós precisamos reaprender os nossos nomes. Porque convívio, gente, é fonte de alegria. Sei que a gente vive um tempo onde parece que isso não é bem verdade. Não é verdade? A gente vive um tempo chamado de individualismo. A gente vive um lugar onde talvez realmente só saber os nossos nomes é aquilo que de fato interessa. Saber o nome do nosso próximo, para quê? Desde que eu saiba o meu nome, tudo está bem, tudo está tranquilo. Queria que a gente hoje pudesse relembrar essa história ou lê-la de acordo com um versículo da palavra de Deus. Gálatas 6, de 1 a 2. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la nesse texto. Se você não tem, é só você levantar a sua mão que nós vamos te entregar a Bíblia com o texto já aberto. Gálatas 6, 1 e 2. É mais fácil nós fecharmos as nossas casas e vivermos apenas sabendo o nosso nome. E eu acho que parece mais simples, parece menos complexo, mas apenas parece melhor. Porque esse isolamento, ou esse individualismo, que é uma solução moderna ou pós-moderna, chame você como quiser, só trouxe uma coisa para nós: a solidão. Por isso que Gálatas 6, de 1 a 2, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida-te de ti mesmo, para que não sejais tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. O individualismo, o isolamento, só trouxe uma coisa para nós: a solidão. Olha o que Paulo diz quando ele fala a respeito da nossa caminhada, a respeito do pecado. Ele diz: se a pessoa estiver pecando, não deixa ela pecar sozinha, não. Vá para tentar restaurar com humildade a vida daquela pessoa. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E Paulo diz para a gente que se a pessoa está andando fora dos caminhos de Deus, está convivendo entre a gente, nós não devemos adotar essa postura que parece mais interessante, mas nos isola e nos traz a forma solidão, de ficarmos cada um na nossa. O que a Bíblia diz é: restaure, porque você a ama com humildade. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta hoje. Como a gente pode encorajar, restaurar, se a gente está andando sozinho? Se as nossas portas estão fechadas?
se nós nem sabemos sequer os nossos nomes, se nós não sequer sabemos as nossas histórias? Como é que a gente pode restaurar alguém à comunhão? Como é que a gente pode restaurar alguém nos caminhos de Deus se nós não conhecemos as coisas mais básicas? Sabe o que esse texto nos diz? Ou nos começa dizendo que a gente precisa caminhar junto, com as portas abertas. Claro que Paulo não está falando aqui num estado de eterna vigilância para as pessoas que andam ao nosso lado. Porque vigilância pressupõe controle e não amor. Vigilância pressupõe quase que um estado de alegria na culpa do outro. E não um estado de amor, porque aquela pessoa está andando com Cristo Jesus, como nós, como comunidade, gostaríamos que todos nós andássemos. Amor é a palavra-chave aqui. Por isso que ele, preocupado, Paulo dizendo, com esse comportamento, ele fala assim, faça isso com humildade. Se alguém for surpreendido em algum pecado, restaure com espírito de humildade e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Porque qual é o objetivo da repreensão boa, amorosa? Cura. Quando alguém nos diz uma verdade que nos restaura. Quando alguém abre os nossos olhos para que a gente veja aquilo que a gente não está vendo. E faz isso baseado no que a Bíblia nos diz, nos ensinamentos de Jesus, e faz isso com esse espírito humilde, sem arrogância. E quando essa palavrinha falta, humildade, o que nos gera é muitos espinhos entre nós. E Paulo ainda disse, existe um perigo maior, para que você não seja tentado também. Cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Por quê? Que tentação é essa que Paulo está dizendo aqui nesse texto? É que na hora que eu for repreender alguém, e essa palavra repreender sempre ganha para a gente um tom de bronca, um tom negativo, mas aqui é um encorajamento, é uma coisa positiva, fruto de amor e de humildade, mas que eu faça isso com essa humildade porque eu serei tentado a me achar melhor do que o outro, se eu não for tomado com o espírito de humildade. Essa é a tentação que vem. Caramba, falei com ele. Eu devo ser santo mesmo. Caramba, ele me ouviu, hein? Eu devo estar cheio do poder de Deus. Eu devo estar cheio da unção divina. De alguma maneira, a gente começa a olhar para os outros nos escutam, e a gente começa a crescer, achando que de alguma maneira somos o maioral entre os pecadores. E nos distanciamos daquilo que o apóstolo Paulo uma vez disse. Quando falando de si mesmo, falando das suas credenciais, eu sou o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. A falta do espírito de humildade, ela muda essa qualificação. A gente acaba dizendo, eu sou o maior dos apóstolos e o menor dos pecadores. A ordem precisa estar certa, para que a gente ganhe, inclusive, o direito de falar e depois consiga manter em nós o santo direito de ouvir. Levai os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Ninguém tem ombros tão largos que não precise de outra pessoa para carregar a vida. Por isso que Paulo diz, levem as cargas, os fardos, uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Dizer isso, como nós falamos recentemente no sermão que falei de Ruth e Noemi, é um exercício de humildade. É difícil quando a gente pede ajuda, é difícil quando a gente divide as cargas, é maravilhoso quando a gente pega as cargas uns dos outros, extremamente poderoso, terapêutico e santificador. Por isso, a Bíblia não nos chama apenas para assistir cultos, ou mesmo participar dos cultos. A Bíblia nos chama para sermos uma comunidade. Porque pessoas que assistem o culto juntos, prestam o culto juntas, elas não levam as cargas uns dos outros. Elas continuam voltando para suas casas
com as suas portas fechadas, achando que o relacionamento é exclusivo, direto com Deus, sem que a gente precise um do outro, quando na verdade o próprio Deus nos criou, mesmo antes da queda, dizendo: não é bom que o homem viva só. Gosto dessa palavra, porque quando Deus fez isso, falou isso, o homem não estava envolvido pelo pecado, o homem não estava marcado pela queda, o homem era um homem em perfeita comunhão com Deus, em perfeita comunhão com a natureza, e ainda assim, Deus nos viu e nos disse: não era bom que o homem vivesse só, porque Ele não nos criou com ombros tão largos que pudéssemos viver a vida sozinhos. Quando a gente começa a conviver, a gente começa a conhecer, sim, os nossos nomes, as nossas histórias, os nossos fardos, os nossos pesos, as nossas lutas e as nossas dificuldades diárias para parecermos mais e mais como Jesus. Por isso que levem as cargas uns dos outros, ou os fardos, porque a vida com Deus, ela fica mais leve assim. Ele mesmo nos criou para isso. Por isso que a gente aqui na nossa igreja, Raiz, a gente privilegia tanto os nossos pequenos grupos, porque eles não são apenas uma programação da igreja, eles são a maneira como nós nos tornamos uma comunidade e não apenas assistidores de culto. Veja bem, hoje nós vivemos um tipo de igreja, nós, não digo Raízes, hoje no Brasil a gente vive um tipo de igreja que privilegia o assistir o culto. Você já reparou nisso? São cada vez mais coisas para que o culto seja quase que um grande programa do domingo. Que bom, tem o seu lado extremamente positivo, desde que isso não nos faça perder esse senso maravilhoso, alegre, de comunidade pela qual Deus criou a sua igreja. E nós fazemos isso, claro, no domingo temos essa grande celebração em conjunta, mas conseguimos viver a vida juntos de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais leve e de uma maneira mais íntima, quando nós nos encontramos durante a semana para falarmos um dos outros e da palavra de Deus nos nossos pequenos grupos. É a maneira como nós nos tornamos comunidade, como nós nos exortamos uns aos outros, como nós nos encorajamos, como nós levamos as cargas uns dos outros. E desde o ano passado, esse mesmo período, depois do carnaval, a gente tem insistido nessa programação, um pequeno grupo, na verdade, nessa base da nossa igreja, que são os pequenos grupos. Cada vez que falo aqui, gente, eu sempre falo de coração, mas às vezes parece que eu estou fazendo propaganda, não parece? Vem para o pequeno grupo, é bom demais, hein? Não pode ser pequeno, hein? Tem que ser maior, vem para cá. É ruim, mas vem. Quase meu lado Silvio saiu aqui agora, vocês sentiram, né? Mas eu queria que vocês ouvissem hoje, não apenas de mim, que falo aqui constantemente sobre o pequeno grupo, mas que vocês ouvissem de gente que participa dos nossos pequenos grupos e que hoje vão contar um pouquinho para cada um de nós aqui. As pessoas já estão morrendo de vergonha, né? São as risadas mais altas, né, Rafa? Estão morrendo de vergonha para vir aqui na frente falar um pouquinho, contar para vocês o que é, durante a semana, a gente se encontrar e participar do pequeno grupo. Quero chamar aqui a Márcia, a Rafa e o Giovanni. Vem aqui. Hoje nós temos, até sábado que vem, nós temos apenas 2 pequenos grupos funcionando. Depois a gente vai falar mais sobre isso no final, mas a gente vai ter, a partir de domingo que vem, mais um pequeno grupo funcionando aqui na nossa igreja, para que tenha mais horários, mais opções, para que a gente viva comunidade e não apenas a questão do nosso domingo. Então, Rafa, Marcinha e Giovanni. Giovanni participa no grupo de quinta-feira no Flamengo, a Márcia e a Rafa participam no grupo de quarta-feira em Botafogo. E eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho para todos nós aqui a importância do pequeno grupo,
um testemunho pessoal, uma história pessoal de vocês, de como isso tem sido importante na caminhada de vocês. Pode começar, Giovanni. Então, a experiência do pequeno grupo para mim, por exemplo, que sou uma pessoa mais introvertida e que às vezes não tem contato com todo mundo aqui, a gente conhece melhor as pessoas na quinta-feira. A gente pode discutir um pouco mais do que foi falado no domingo, porque a gente retoma a palavra, é o mesmo texto, e a gente faz uma reflexão mais profunda. Então, assim, é um momento de grande aprendizado da palavra de Deus e também de interação com algumas pessoas que às vezes você não tem oportunidade de conversar no domingo, de trocar experiências pessoais. Às vezes você acaba descobrindo que o cara que está indo lá é um cara que estudou na mesma faculdade que você, ele faz uma coisa que você já fez, e aí você consegue compartilhar uma vida e também aprender a palavra. E uma coisa interessante também é orar um pelos outros. A gente sempre tem um momento de oração, a gente acompanha e fala, a gente vê o que deu aquilo lá, se a pessoa conseguiu o que ela estava querendo, se a gente ora por pessoas que estão doentes, a gente acompanha a evolução da pessoa e a gente agradece também por todas as vitórias que a gente consegue nesses momentos de oração. Então, eu recomendo a todos que vá nos pequenos grupos, até porque, ficando grande, a gente vai poder dividir e ter outros pequenos grupos, né? Então, eu acho que isso que é importante. Então, eu recomendo a todos que são, como eu também, introvertidos, ou também, se vocês são extrovertidos, também não tem problema. Pode ir, entendeu? É bom que vai alegrar tem que ter alguém extrovertido para poder começar a conversa, entendeu? Entendeu? Então, é isso aí. Vou passar para a Márcia. Já falou tudo, tá bom? Não, vai ter que falar, Marcia. Eu acho que assim, ele já falou tudo, mas acrescentando, né? Eu acho que, no meu caso, Raízes, assim, foi muito importante para mim, porque eu me atirei de cabeça, né? Eu falei para o Felipe, eu fui no culto e aí tinha... era rodízio de crepe, era retiro e tinha um pequeno grupo. Aí eu falei, quero saber o que é isso tudo aí. Eu quero participar de tudo. E eu fui no rodízio de crepe, conheci várias pessoas que eu não conhecia ainda. Fui no retiro, adorei, assim, a gente cria mais intimidade com as pessoas. E aí quis participar do pequeno grupo. E, assim, eu já sou meia coroa, assim, né? Mas o pequeno grupo tem muito jovem. Eu me amarro nos jovens. Então, assim, né? Rafinha é minha filhinha já, né? Então, eu estou adorando, assim. É legal que você troca experiência, nós oramos uns pelos outros. Foi importante para mim, porque algumas pessoas sabem da minha história, outras não. Eu perdi minha filha em 2012. E isso está me dando uma força muito grande, porque sempre quando eu preciso... nós temos um grupo no WhatsApp também, e um dia desses eu estava desesperada, chateada, triste, não sei o quê, e eu coloquei isso para o pequeno grupo, né? Gente, eu estou assim, super chateada, super triste, não sei o quê. E aí todo mundo começou, não, eu vou aí, eu vou na tua casa, Rafinha, eu vou aí agora orar com você. E eu falei, não, hoje tem faxineira, hoje não vem aqui, não. A gente acabou se encontrando na rua, quer dizer, Deus faz, né? Tem um jeitinho de fazer tudo, né? A gente acabou se encontrando, a gente tinha que se encontrar aquele dia. E aí, assim, é isso, eu estou amando isso, e eu acho que vocês têm que passar por essa experiência, que é muito boa, muito gratificante. Eu recomendo que vocês... E eu acho que o nosso pequeno grupo, né, como diz o pastor, ele adora falar inglês, eu acho que não é mais pequeno grupo, é grande, então vai ser big group, né? Deve ser... PG vai ser BG. É isso, gente. Eu recomendo a todos vocês, tá bom? Concordo com tudo que eles falaram. Assim, eu acho que a experiência do pequeno grupo é uma coisa que eu sempre quis viver, né? De poder estar regularmente, toda semana, com esse tipo de convivência, né? Eu acho que é muito enriquecedor. Para a minha vida espiritual, foi muito importante, assim, que eu vim de um momento que eu estava meio desiludida com a igreja, meio chateada com a instituição, e eu pude conhecer um lado muito mais amoroso, muito mais de evangelho, né? Que é essa troca, que é um orando pelo outro, a gente
ser uma família. Eu acho que, para mim também, que não sou daqui do Rio, minha família não está aqui, eu tenho a minha família no PG. Então, assim, é muito importante. Então, chega, senão eu vou me emocionar. Vocês veem a diversidade, inclusive, do testemunho, das histórias. O Giovanni, né, é uma pessoa introvertida e a Rafa um pouquinho só mais extrovertida, né? Longe do microfone, mas com uma característica em comum, que vieram de cidades diferentes, né? Giovanni veio de Itaperuna, a Rafa veio de Mangaratiba, e as famílias continuam lá, mas eles têm o PG aqui, né, como a sua história, apesar de ter uma caminhada diferente. Giovanni já vem de uma presença regular lá na igreja dele lá, a Rafa já passando por esse momento, como ela mesmo compartilhou, de um pouco de desilusão, e a Márcia com uma história completamente diferente, de uma tragédia pessoal, mas que redunda em bênção na medida em que no pequeno grupo ela encontra também ali uma outra família, uma família da fé, que pode orar, que pode interceder, que pode viver com ela. Então, seja introvertido, seja extrovertido, seja um problema com a instituição, seja um problema pessoal, seja nenhum problema, talvez tão grande, é maravilhoso a gente caminhar junto, para dividir essas cargas e para vivermos como comunidade, como Jesus Cristo mesmo chama para a gente viver. Obrigado pelo testemunho de vocês, gente. Para lá. E assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Paulo fala isso tudo e diz: assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Por que nós fazemos isso? Porque nós fomos restaurados por Deus. E o propósito agora, e uma das marcas da restauração de Deus, é nós sairmos de nós, como centro de tudo, e irmos para Deus e para o próximo, como centro de tudo. Não é esse o grande resumo da lei que a Bíblia nos fala? Sobretudo, se a gente pudesse decorar qual é o resumo, qual é em poucas palavras, o que a gente pode falar ou pode ouvir a respeito do que Deus quer que a gente faça: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. É claro que existe o ti mesmo aí, como sim um bom referencial. Poxa, se eu gosto de mim tanto, eu vou aproveitar para que use esse amor como espelho para fazer pelo próximo o que eu gostaria que fizessem para mim. Mas a grande verdade é que a direção maior desse amor não está para nós, mas está para Deus e está para o próximo. E é isso que o Evangelho faz com a gente. Ele nos tira de nós como centro e coloca Deus como centro de tudo, que nos espelha para olharmos para o nosso lado, abrirmos a nossa porta, abrirmos o nosso coração, levarmos as cargas dos outros e sermos uma comunidade como Deus assim mesmo planejou. Porque um dia nós fomos restaurados por Ele, fomos salvos por Ele. Um dia nós reconhecemos o nosso pecado. Um dia nós reconhecemos o nosso erro. Um dia reconhecemos que andávamos distante dEle, mortos, como a Bíblia nos diz, nos nossos pecados e delitos. Incapazes de, pelas nossas boas obras, de nos chegarmos até Deus. Mas um dia Deus, pelo seu imenso amor, Ele resolveu nos restaurar. Ele resolveu nos salvar, nos tirar da condição de distantes, de separados dele, para sermos inseridos na nossa primeira família. Nós somos filho e ele é pai. Para depois nós sermos, além, obviamente, da nossa família de sangue, inseridos numa outra família, a família da fé, onde a gente olha, não sou só eu, filho, conversando com meu pai, mas somos nós irmãos, vivendo como irmãos, conversando como nosso Pai e vivendo como comunidade. Cristo nos restaurou e nos salvou, nos tirou das trevas, para nós vivermos assim também. Não foi só para isso, mas para assim também nós vivermos. Parecemos com Jesus, que também orava com seus amigos, não é verdade? Falamos disso aqui também há pouco tempo, que no seu tempo de cruz, na sua hora de cruz, chamou também o seu Pedro e Tiago e João para chegar perto dele e falar assim: vem aqui orar perto de mim.
Vem orar comigo. Eu preciso. Jesus mesmo não vivia no individualismo tentador, mas ao mesmo tempo tão solitário. Vem viver a vida com Deus, vem viver junto e guarda isso. A comunhão é o antídoto para a solidão dos nossos tempos. A comunidade é o antídoto para a solução dos nossos tempos.